ao programa Benção Dominical, que há 41 anos anuncia a mensagem do grande amor de Deus e da salvação em Jesus Cristo. Com a saudação do pastor Ademar Guter, lhes desejamos que sejam imensamente abençoados através destes 30 minutos. Tenham todos a paz do Senhor Jesus em seu coração. Estamos felizes com os que estão conosco no programa de hoje, que sejam fortalecidos no poder do Senhor Jesus Cristo. Começamos lendo as palavras que se encontram em Efésios 1:19, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. E lemos adiante Efésios 6:10. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ser fortalecido na força do poder de Deus é saber que podemos contar com o auxílio do Senhor para todos os momentos. Conta-se a seguinte história: um certo homem saiu para uma viagem de avião. Ele era um homem temente a Deus e confiava que o Senhor o poderia proteger. Enquanto sobrevoavam o oceano, um dos motores parou e o piloto teve que fazer um pouso de emergência na água. Ele conseguiu se segurar em algum destroço do avião e foi levado para uma praia que parecia deserta. Ao estar em segurança na praia, agradeceu a Deus por tão maravilhoso livramento. Conseguiu alimentar-se de peixes, ervas e frutas que encontrava pelas redondezas. Com esforço, conseguiu derrubar algumas árvores, com as quais construiu uma pequena casinha como abrigo. Não era bem uma casa, mas ele estava agradecido porque aquela proteção de galhos lhe protegiam de animais e de outros perigos que pudessem existir na ilha. Outro dia estava pescando e conseguiu capturar um bom número de peixes e, satisfeito, se pôs a caminho do seu abrigo. Ao olhar para sua casinha, viu que a mesma ardia em chamas e, muito triste, sentou-se sobre uma pedra, lamentando e chorando e dizendo em prantos: Deus, como o Senhor pôde deixar isso acontecer comigo? O Senhor sabe o quanto preciso dessa casinha. Por que não tem compaixão comigo? Nesse momento, alguém pousa sua mão sobre o seu ombro e diz: Vamos? Ele se vira para ver quem falava com ele e fica surpreso ao ver um marinheiro fardado diante dele. Vamos? Repetiu este. Nós viemos para lhe buscar. Buscar? Como é isso possível? Como sabiam que eu estava aqui? Ora, amigo, nós vimos o seu sinal de fumaça pedindo socorro e o nosso capitão ordenou que lhe viéssemos buscar com aquele bote ancorado ali. Assim os dois homens entraram no bote e ele foi levado ao navio que o levaria de volta para casa e para sua família. Moral da história: quantas vezes a nossa casa ou os nossos planos se queimam e nós gritamos como aquele homem gritou? Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes pode ser muito difícil aceitar isso, mas mesmo assim é preciso crer e confiar. Força minha
em 1 Pedro 5,7 uma boa dica de como encarar os problemas do dia a dia, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deixar os problemas com Jesus, que diz que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, nem sempre nos parece algo fácil. Nos debatemos com as dificuldades e nos cansamos correndo atrás de soluções, e quando nada mais parece dar certo, nos dirigimos ao Senhor e muitas vezes reclamando porque não nos ajudou, quando na verdade muitas vezes não permitimos que ele agisse. Há uma linda ilustração. Um fazendeiro contratou um homem para fazer certos reparos em sua casa da fazenda. Primeiro dia não foi nada fácil para o carpinteiro. Logo pela manhã, o seu carro enguiçou e ele perdeu uma hora inteira de trabalho. Depois, a sua serra elétrica quebrou e ainda ele machucou a sua mão. À noite, ao ir embora, mais uma vez o seu carro não funcionou, pelo que o fazendeiro lhe ofereceu carona até a sua casa. O carpinteiro, em todo o trajeto, não disse uma única palavra. Quando chegaram em sua casa, o carpinteiro convidou o fazendeiro para que viesse conhecer sua esposa e seus filhos. Ao irem do carro até a casa, o fazendeiro percebeu que o homem, antes de entrar, parou junto a uma pequena árvore e com delicadeza tocou seus ramos. Ao entrar em casa, o homem parecia transformado. Ele sorria e abraçou seus filhos, deu um beijo afetuoso em sua esposa. Parecia um outro homem. Logo depois, o carpinteiro acompanhou o fazendeiro até o seu carro, e ao passarem pela árvore, este quis saber por que havia tocado naquela árvore daquele jeito. Ah, disse ele, esta é a minha árvore dos problemas. Eu sei que não posso evitar ter problemas no meu trabalho, mas sei também que não devo descarregá-los em meus filhos e sobre a minha esposa. Por isso decidi que sempre ao chegar em casa, eu os deixaria aqui fora. E tem funcionado? Perguntou o fazendeiro. E como? Disse o carpinteiro. A cada manhã descubro que eles não são nem da metade do tamanho como os havia deixado. Não precisamos de uma árvore ou algo assim para deixar os nossos problemas, mas como lemos antes, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É Jesus que faz este convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Confiemos em Jesus, e Ele há de ajudar. Saudações posteriores para Daniel Stein, pelo seu aniversário, dia 14. Votos de muitas bênçãos de Deus em seu novo ano de vida, lhe desejam sua esposa Mariana e sua família, Marlice Krieger e também Ademar Ursula Guter, também os nossos votos de um feliz e abençoado aniversário. No dia 23, Waltraud Nass completou mais um ano de vida. Seus filhos e seus netos lhe desejam as preciosas bênçãos de Deus com saúde e muita paz. Saudações também de suas cuidadoras e de Ademar e Ursula Guter. Atendendo ainda a ouvinte Leocádia Bichos de Pouso Redondo, que deseja homenagear aos aniversariantes de julho, no dia 6 o filho Celso do Nascimento, dia 9 sua prima Helga Thiel Rodem, dia 22 a amiga Rosane Verde, dia 24 o neto Rafael Júnior do Nascimento e dia 30 a nora Roseli do Nascimento. Deseja a todos muita saúde, paz, felicidades e muitas bênçãos de Deus. E abraços para todos os ouvintes. O Senhor esteja com todos os aniversariantes. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu?
Quando forçado és sobre as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Romanos 8:31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos ter certeza dos cuidados de Deus para conosco, se de fato, por meio da aceitação de Jesus Cristo como Salvador e Senhor, nos tornamos filhos de Deus. E Ele é o melhor Pai que podemos imaginar, e ninguém pode cuidar como Ele. Imagine-se na seguinte situação: o homem observou o menino sozinho na sala de espera do aeroporto, aguardando o seu voo. Quando o embarque começou, o menino foi colocado na frente da fila para entrar e encontrar o seu assento antes dos adultos. Ao entrar no avião, o homem viu que o menino estava sentado ao lado de sua poltrona. O menino foi cortês quando puxou conversa com ele e em seguida começou a passar o tempo colorindo um livro. Não demonstrava qualquer ansiedade ou preocupação com o voo, enquanto as preparações para a decolagem estavam sendo feitas. Durante o voo, o avião entrou numa tempestade muito forte, o que fez com que o avião balançasse como uma pena ao vento. A turbulência e as sacudidas bruscas assustaram alguns passageiros, mas o menino parecia encarar tudo com a maior naturalidade. Uma das passageiras, sentada do outro lado do corredor, ficou preocupada com aquilo tudo e perguntou ao menino: "Você não está com medo?
Não, senhora, não tenho medo, ele respondeu, levantando os olhos rapidamente de seu livro de colorir. Meu pai é o piloto que está pilotando este avião. Existem situações em nossa vida que lembram um avião passando por uma forte tempestade. Por mais que tentemos, temos a sensação de que estamos pendurados no ar, de cabeça para baixo, e não conseguimos sentir a terra firme. Parece que não há nada para nos sustentar, nada em que nos apoiarmos e que sirva de socorro. Nestas horas devemos lembrar com serenidade e confiança que o nosso Pai Celestial é o piloto. Ele deseja tomar conta das coisas, o que nós não podemos resolver. Deixemos Ele agir. Não há coincidências na vida de alguém que crê em Deus e em suas promessas. Muitas vezes o que parece errado ou mesmo um engano podem se tornar os caminhos do Senhor para endireitar as coisas. Veja a seguinte história. Uma igreja nos Estados Unidos, chamada Tabernáculo do Deus Todo-Poderoso. Num sábado à noite, o pastor dessa igreja ficou trabalhando até mais tarde e decidiu chamar sua esposa por telefone antes de voltar para casa. Era por volta das 22 horas. A esposa não atendeu ao telefone, apesar do pastor deixar tocar diversas vezes. Ele pensou que sua esposa talvez estivesse ocupada e continuou a fazer mais algumas coisas. Mais tarde, ele tentou de novo e sua esposa atendeu de imediato. Ele perguntou por que ela não havia atendido antes e ela disse que o telefone sequer havia tocado. O pastor ficou bravo, esquecendo-se de que deveria ser um marido compreensivo. Na segunda-feira seguinte, o pastor recebeu um telefonema no escritório da igreja do número que ele havia discado no sábado à noite. O homem com quem falava queria saber por que o pastor havia ligado para ele no sábado. O pastor não entendeu
o que aquele homem estava dizendo. Então o homem explicou: meu telefone tocou, mas eu não respondi. O pastor então lembrou-se do engano e pediu desculpas por perturbá-lo, explicando que ele havia tentado falar com sua esposa. O homem respondeu: está tudo bem, deixe-me contar a minha história. Eu estava planejando me suicidar. Antes, porém, eu orei dizendo: Deus, se tu existes e estás me ouvindo, e não queres que eu faça isso, dá-me um sinal agora. Foi naquele momento que o telefone começou a tocar. Eu olhei para o identificador de chamadas e lá estava escrito: Deus Todo-Poderoso. Eu fiquei com medo de atender. Sim, o Senhor sempre sabe como agir e quando Ele deve fazê-lo. Vamos confiar mais nele. Meu Jesus aqui desceu e entre nós Ele habitou, sendo Deus se fez como um mortal. Ensinou sua palavra e os enfermos Ele curou, e mostrou-nos o caminho para o céu. Aleluia, vou louvar ao meu Salvador Jesus, que deu a sua vida pela minha lá na cruz. Meus pecados perdoou, minha vida transformou. Era prisioneiro, mas agora livre estou. Livre estou, livre estou, livre estou, livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Meu amigo que estás neste mundo a vagar, sem ter alegria nem motivos para sorrir, tenho uma mensagem de paz para você. Jesus Cristo hoje vai te socorrer. Aleluia, vou louvar ao meu Salvador Jesus, que deu a sua vida pela minha lá na cruz. Meus pecados perdoou, minha vida transformou. Era prisioneiro, mas agora livre estou. Livre estou, livre estou, livre estou, livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Livre. Em 2 Coríntios 12, 9, lemos palavras que devem nos ajudar quando dificuldades baterem à porta e as nossas forças se acabarem. Diz assim esta passagem: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. O apóstolo Paulo havia aprendido a viver na dependência de Deus, sabendo que Ele sempre faz o melhor. Confie você também, e o Senhor o conduzirá em paz. Estás vagando tão longe do amor do Pai, abatido, sem lar, sem ninguém. Há uma voz suave e doce a chamar por ti. Filho aflito, ó vem, filho vem. Filho vem, vem ao teu lar. Filho meu, porque vagar é teu Pai a te chamar. Filho meu, ouve hoje o chamar dessa voz gentil, suplicando que voltes ao lar, aos cuidados paternos do amor do Pai. Filho aflito, por que demorar? Filho, vem ao teu lar. Filho
O programa Bênção Dominical está no Facebook e no YouTube, onde poderão acompanhá-lo em qualquer horário. Sejam sempre muito abençoados por Jesus. O versículo escolhido para a semana está no Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. E agora, vamos orar. Senhor, agradecemos a Ti pela mensagem de esperança. Quando confiamos em Ti, Tu estás por perto para ajudar. Conheces a vida, o lar, as situações e circunstâncias de cada um de nossos estimados ouvintes. E, Senhor, te pedimos que estejas os abençoando, tocando suas vidas, que percebam a Tua maravilhosa presença, que possam viver diariamente na dependência da Tua graça e do Teu poder, e que a honra e a glória seja ao Teu nome, hoje, agora e para todo sempre. Te louvamos por todas as bênçãos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Este é o programa Bênção Dominical. Obrigado por nos acompanhar e os convidamos a estar conosco semana que vem, neste dia e horário e nesta emissora. O nosso muito obrigado ao responsável pela transmissão de hoje, a ele e a todos da cultura. Um grande abraço e um abençoado domingo. O nosso endereço é Programa Bênção Dominical, Rua Amazonas, 1179 em Timbó, ou então pelo telefone 47 33 04 06 62, 47 33 04 06 62. A todos o pastor Ademar Guter deseja um abençoado domingo e a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para mais uma semana. Filho meu, vai devagar, é teu pai a te chamar, filho meu.